Oi, boa noite, todos vocês. Eu sou Georgine, mas todo mundo me chama de Jo. A gente frequenta a Casa de Estudos Espíritas Fraternidade, aqui em Itaipuaçu, Maricá. Bem, para começar o estudo de hoje, enquanto as pessoas vão chegando, a gente vai compartilhar aqui com vocês uma tela. Só um minuto. E aí, eu trouxe para vocês, algumas pessoas já devem ter visto essa janela lá no meu Facebook, no meu Instagram. Mas por que eu trouxe essas janelas? Porque é o que geralmente eu vejo todos os dias quando eu acordo. E cada dia é uma imagem diferente. A janela é a mesma, mas os presentes que Papai do Céu dá todos os dias para gente, todas essas pinturas são diferentes. E aí eu trouxe para que a gente possa pensar quanta coisa bonita. Ali o dia está nublado, mas a gatinha também gosta, fica ali esperando o solzinho chegar. Do outro lado, a lua, que tem estado tão bonita, não é? Então, isso é só para a gente introduzir esse momento que é estar aqui com vocês, esse momento tão agradável. E para a gente começar, eu trouxe uma música, composição de Celso Rufino, que é um amigo nosso lá da UME, era da UME, né? Para a gente poder fazer a nossa página e a nossa prece inicial. Porque a gente precisa estar em sintonia com esses amigos espirituais, com Jesus. Ora de oração, harmonização com as forças do bem que nos trazem a paz no mais longe do além. Hora de oração, harmonização com as forças do bem que nos trazem a paz no mais longe do além. Deixar meu amigo violão aqui um pouco. E a gente vai ler uma página desse livro aqui, que é Palavras de Vida Eterna, o Espírito de Emmanuel e o Médium, o Francisco Cândido Xavier. É o capítulo 145, e ele diz o seguinte: enquanto temos tempo, façamos bem a todos. É Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Às vezes, o ambiente surge tão perturbado que o único meio de auxiliar é fazer silêncio com a luz íntima da prece. Em muitas circunstâncias, o companheiro se mostra sob o domínio de enganos tão extensos que a forma de ajudá-lo é esperar que a vida lhe renove o campo do espírito.
Aparecem ocasiões em que determinado acontecimento surge tão deturpado que não dispomos de outro recurso senão contemporizar com a dificuldade, aguardando melhores dias para o trabalho esclarecedor. Repontam males na estrada com tanta força de extensão que, em muitos casos, não há remédio senão entregar os que se acompliciam com eles às consequências deploráveis que lhes faz seguidas. Entretanto, as ocasiões de contribuir o bem se destacam às dezenas, nas horas do dia a dia. Uma indicação prestada com paciência, uma palavra que inspire bom ânimo, um gesto que dissipe a tristeza, um favor que remova a aflição. Analisemos a trilha cotidiana, a paz e o concurso fraterno, a explicação e o contentamento são obras morais que pedem serviço edificante com as realizações da esfera física. Ergue-se a casa, elemento a elemento. Constrói-se a oportunidade para a vitória do bem, esforço a esforço. E tanto numa quanto noutra, a diligência é indispensável. Não vale a esperança com inércia. O tijolo serve na obra, mas as nossas mãos devem buscá-lo. Então, meus queridos, minhas queridas, vamos dentro do nosso cantinho íntimo, elevar o nosso pensamento dentro do nosso possível, imaginar a figura de Jesus, cada um a seu modo, e dizer assim: Mestre Jesus, amigo querido, incondicional das nossas vidas, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, de maneira virtual, reunidos em Teu nome. Mas sabemos que o pensamento é energia, é força, e os nossos pensamentos juntos formam uma rede voltada, né, para Ti, para esses amigos tão queridos, nossos amigos espirituais, nossos anjos de guarda. E a gente te agradece, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. E que essa rede de pensamento voltado para Ti possa irradiar energias positivas para aqueles que mais precisam neste momento, para os enlutados, para os que desencarnam, para os que sofrem dores físicas, dores morais. São tantos sofrimentos. E que todos eles, Senhor, dentro da possibilidade, possam receber, aqueles que estão mais próximos de nós, um pouquinho desse carinho, desse afeto que vem de Ti. E que nós possamos fazer deste momento de estudo um momento positivo na nossa semana. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos espirituais. E que assim seja, graças a Deus. Bem, então vamos ao estudo de hoje. Reencarnação. Eu vou contar para vocês como é que surgiu esse assunto. O Ernesto me pediu um tempinho aí atrás para eu estudar alguma coisa e trazer aqui para o grupo. E, gente, o que é, né, que a gente vai falar? E aí, a fisioterapeuta da minha mãe, a Cláudia, eu perguntei para ela: Cláudia, você, que ela assiste, né, ela participa do grupo com a gente, se você pudesse ouvir falar sobre alguma coisa, o que você gostaria de ouvir? E aí ela me falou assim: eu gosto tanto de ouvir falar de reencarnação. Eu falei: mas Cláudia, a gente fala de reencarnação toda hora. Ela: mas é bom, sabe? Se eu pudesse escolher, eu escolheria esse tema. E aí eu fiquei pensando, eu falei: gente, realmente, é um assunto interessante, instigante,
que precisa de mais atenção da nossa parte, sempre. E aí eu fui estudar, então vamos ver o que eu achei, dentro do que eu achei, o que eu selecionei para trazer para vocês, porque é uma extensão de conhecimento que não dá para trazer tudo aqui. Então, o que eu digo para vocês é que a gente vai trazer algumas coisas, tá bom? E a gente descobriu, mais uma vez, e a gente vai basear esse estudo só nessas duas obras, tá? No Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é tão extenso dentro das 5 obras básicas que, mesmo selecionando só esses 2 livros, a gente não vai dar conta de falar tudo para vocês. Então, a gente se concentrou nesses 2, e dentro desses 2 a gente vai falar algumas coisas, tá? Mas aí está aí a bibliografia, os capítulos, e quem quiser se aprofundar mais é só ir buscar que está tudo lá, tá bom? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, foi o capítulo 4, que é ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. No Livro dos Espíritos, do capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5. Capítulo 2, da encarnação dos espíritos. Capítulo 4, da pluralidade das existências. E Livro dos Espíritos, do capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências. E tem outras coisas, tá? A gente pegou só esses 4 aqui, que não é só, é muita coisa. Mas, só para vocês entenderem que tem um embasamento aí dentro do que fala esses 2 livros e esses capítulos aí, ok? Vamos lá. E a gente pesquisou, mais alguma religião acredita na reencarnação? O que vocês pensam sobre isso? Seria tão bom se a gente tivesse presente, que a gente ia ouvir cada um falar, mas tudo bem, cada um pensa um pouquinho aí. Será que existe mais alguma religião? Ou será que isso é só o espiritismo? Não, olha bem, os pré-socráticos gregos discutiram a reencarnação, e também é relatada que os druidas celtas ensinaram uma doutrina da reencarnação. Então, isso, ó, há muito tempo. E Platão foi um dos principais defensores da reencarnação. Isso, gente, é 428, 347 antes de Cristo. Antes de Jesus, já se falava da reencarnação. A reencarnação é um princípio central das religiões indianas. E aí a gente descobriu lá o hinduísmo, o budismo, o jainismo, que eu nunca tinha ouvido falar, e o sikhismo, não sei se é assim que pronuncia, e muitas variedades de paganismo. Então, não é um privilégio do espiritismo falar sobre a reencarnação. E interessante também que eu vi, principalmente nessas 4, que eu coloquei o símbolo delas, né? O budismo ainda tem mais símbolos ainda, mas foi só para ilustrar. Um ponto, assim, parecido entre elas é o amor ao próximo, é o cultivar o bem, fazer o melhor que a gente pode pelo outro. E eles também defendem a questão da reencarnação, com alguma diferença do que a gente acredita, outras coisas parecidas, mas assim, a gente trouxe isso para vocês, que se vocês quiserem também ver mais depois, é só para a gente ilustrar que a reencarnação é alguma coisa, né? É defendida antes mesmo de Jesus ter estado entre a gente. E aí, o Espiritismo, que é onde a gente vai seguir o nosso estudo. A doutrina espírita está estabelecida sobre os seguintes princípios básicos. Os princípios básicos da doutrina são a existência de Deus. Deus existe, é único, justo, bom, onipotente, onisciente, onipresente. Né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A primeira resposta do Livro dos Espíritos. A existência e sobrevivência do espírito, a imortalidade, somos imortais. A reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, os espíritos podem se comunicar com a gente, e aí é um outro estudo.
e a pluralidade dos mundos habitados. Não é um privilégio nosso, não é só no planeta Terra que existe vida. Também é um outro estudo, mas hoje a gente vai ficar com a reencarnação, uma pequena parte do que os livros espíritas, os livros básicos do espiritismo falam. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. E essa frase, é uma frase de Jesus. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, se não houver a reencarnação, como é que a gente vai amadurecer? Como é que a gente vai crescer? E que reino de Deus é esse? O reino de Deus é o nosso amadurecimento, é o nosso caminho para a purificação. Seremos espíritos, né, puros algum dia, seremos espíritos muito bons. Então a gente precisa nascer, renascer, nascer, renascer e aprendendo para que a gente consiga alcançar esse tal reino que não é o céu, segundo o Espiritismo. Esse céu que outras religiões pregam, mas é a paz de espírito e essa evolução espiritual. Vamos avançando que a gente vai entender melhor. E Jesus, respondendo, disse-lhe, outra frase do Cristo, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Isso está na Bíblia. Mateus, ó, a gente foi lá, foi ler, foi pesquisar na Bíblia Sagrada. Mateus, capítulo 17, versículos 9 a 13. Nessa passagem, Jesus fala para os discípulos claramente que João Batista era a reencarnação de Elias. Então, a gente vê a reencarnação sendo falada antes do Cristo, sendo falada pelo Cristo, e em dado momento da história, já não se falava mais, e já passou a renegar essa ideia, né? E a reencarnação? Agora a gente já vai entrar direto no Evangelho segundo o Espiritismo. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, veja bem, será que a gente sempre reencarna na mesma família? Como que é isso? Segundo os espíritos, a gente pode reencarnar com espíritos afins, espíritos que a gente já teve parentela antes e que a gente criou laços. Como a gente também pode reencarnar em famílias onde a gente ainda não teve nenhuma ligação, mas aquilo é planejado e a gente tem a chance de aprender, de crescer. Não sei se vocês já observaram, mas às vezes a família tem determinadas características. E ali naquele meio nasce uma pessoa completamente diferente. Como assim? Ou é para que aquele espírito aprenda, ou é para que a família aprenda com aquele espírito. E se isso for acontecendo em algumas encarnações, esse laço vai ficando mais forte. A gente vai. É tão bom quando a gente tem afinidade na família. Agora, se eu imagino
Como eu já ouvi uma vez uma pessoa dizer para mim, ah, quando eu morrer, eu vou para o céu e eu não vou lembrar de mais nada, de quem eu conheci, que filho que eu tive, com quem eu estive. Aí eu falei assim, mas como assim? Então quer dizer que hoje nós somos amigas e você vai morrer, eu vou morrer. E aí, se a gente chegar nesse determinado local que você diz, que pode ser o céu ou não, eu vou passar por você e não vou te reconhecer? E ela falou, não, zera tudo. Eu falei, como assim? Então, os meus afetos, as pessoas que eu amo, as pessoas que me amam, os meus amigos, eu não vou reconhecer? Ela falou, não, começa tudo de novo. E aquilo me causou que Deus é esse? Que faz com que eu esteja com as pessoas que eu amo e depois eu não lembre mais. Agora, olha que Deus bom, justo e assim, muito pai mesmo. Ele me dá a chance de reencarnar com uma família e aí depois eu posso reencarnar novamente, às vezes em posições diferentes, onde eu era filha, você mãe, né? Essa mudança de lugares, mas a chance de estar com as pessoas que eu amo, a chance de rever, de refazer caminho, às vezes algum erro muito sério que a gente cometeu, a gente tem a chance de estar com aquele espírito de novo, a gente reparar os nossos equívocos, os nossos enganos e vice-versa. Então esses laços vão ficando mais fortes, a gente vai aumentando os nossos laços de amizade e de ligação com as pessoas que a gente ama pela eternidade. Isso é justo, isso é bom. Então, a reencarnação ela vai fortalecer esses laços, não só de família, mas de amizade. E isso está lá no Evangelho, no capítulo 4. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Então, vamos ver. Qual que a gente acha mais justo? Qual que vai fortalecer? Qual que vai dizer que Deus é bom? Primeiro, o nada. Morreu, acabou. Isso é justo? Isso faz com que Deus seja bom? Isso fortalece alguma coisa? Que sentido faz? Morreu, acabou. Segunda, a absorção no todo universal, que tem, né, a crença de que eu sou uma individualidade enquanto eu estou aqui. Quando eu morro, aí no caso eu tenho um espírito e essa força volta para um todo. Volta como se eu pegasse um copo d'água, tirei uma gotinha, coloquei para cá. Aí a gotinha fica aqui durante o tempo, depois eu pego e jogo ela aqui dentro do copo e ela se torna água de novo. Como assim? Parece que está brincando com a gente? Vou voltar para o todo universal, perco minha individualidade, acabou, acabou. A terceira, a individualidade com fixação definitiva na sorte. Então, sou um espírito, uma individualidade, mas eu posso ir para o céu, viver uma vida de paz eterna, e posso ir para o inferno e sofrer também uma eternidade. Isso também é justo? Isso fortalece o quê? Que Deus é esse? Que não vai me dar uma outra chance? E a quarta, a individualidade com progressão indefinida. Quantas encarnações a gente vai tendo? Quantas vidas a gente vai tendo aqui, ali, acolá? A gente vai evoluindo, vai crescendo, vai aprendendo, erra, aprende, faz de novo e vai progredindo. E todos, até aquela criatura que a gente pensa, se eu disser para você, pensa numa criatura agora que você não tem nenhuma afinidade, que
que é um horror para você, essa criatura também vai ter a chance de crescer e de aprender. E vai ser bom. E vai melhorar. É a chance que Deus dá para a gente o tempo todo. Então, com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, vai reencarnando, vai aprendendo, há a certeza da continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso o que constitui a verdadeira família. Porque hoje eu tenho essa família, amanhã eu tenho outra, daqui a pouco a gente se encontra de novo e a gente vai crescendo e esses laços de afetividade, de amor, um pelo outro, isso vai aumentando. Olha que coisa boa da gente entender. Olha que Deus bom, esse que dá todas essas chances para a gente, assim como a gente dá para um filho. Filho caiu, cometeu um erro, vem aqui. Olha, não é assim. A gente não dá essa chance para os filhos, para os amigos, que às vezes cometem alguns equívocos com a gente. Por que Deus, que é justo, que é bom, não vai dar essa chance para a gente? E quais são os limites da reencarnação? Lá no Evangelho também, no capítulo 4, tem essa pergunta. E se considerar, tirei só um pedacinho da resposta, tá, gente? Por isso que está entre reticências. E se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Então, tem um certo limite aqui na Terra, mas a gente também pode reencarnar em outros planetas, com um corpo numa outra densidade, num outro formato. Por isso que muitos dos aparelhos que atualmente tem na Terra e que eles mandam para o espaço, mandam para outros mundos, não reconhecem lá um corpo como o nosso, porque esse corpo nosso foi, né, elaborado, foi planejado para esse planeta. Eu trouxe aí o exemplo do espírito, do perispírito que liga o espírito ao corpo. Mas isso também é um outro estudo, é só para ilustrar. Da pluralidade das existências, no Livro dos Espíritos, capítulo 4. Na pergunta 168, está lá, ó. É limitado o número das experiências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? E aí os espíritos respondem. Quem fez essa pergunta foi Kardec. E os espíritos respondem. A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, se a gente já progrediu o suficiente para não precisar mais desse corpo, para passar pelas dificuldades que esse corpo traz para a gente, que eu sou um espírito e estou nesse corpo, que me traz dores físicas, que adoece. Quando chegar no nível de pureza, que eu não precisar mais encarnar aqui, eu não preciso mais, a não ser que eu venha em missão, mas isso aí também é uma outra história. E aí a gente vai ter a chance de reencarnar em outros lugares, em outros mundos, num outro movimento. E aí Kardec diz, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Essa é a lei. A gente vai progredir sempre. E isso é maravilhoso, porque a gente vai progredir em conhecimento e em moralidade, como a gente já ouviu em alguns estudos. As duas asas. E aí, quando a gente conseguir progredir nessas duas asas,
a gente não vai precisar mais reencarnar nesse corpo. Mas, enquanto a gente não conseguir progredir nessas duas áreas, a gente ainda vai precisar estar por aqui. No Livro dos Espíritos também, capítulo 2, da encarnação dos espíritos. Qual o objetivo da encarnação, então, dos espíritos? E os espíritos respondem para a gente: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegarem à perfeição. Que perfeição é essa? De novo, perfeição do conhecimento, perfeição moral. E a gente tem trazido aí, vocês estão vendo essas figurinhas de vários tipos de família, né? Várias situações, são famílias, algumas, existem outras também, mas quantas chances a gente vai passando por quantas experiências para que a gente deixe o preconceito, deixe o orgulho, a vaidade tomar conta da gente. E aí a gente vai experimentando todas essas situações para que a gente possa crescer espiritualmente. E aí a pergunta 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos. Olha os espíritos dizendo para a gente, o que é que eles repetem toda hora? O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. E Deus é o quê? É pai. Então, ele sempre vai deixar para a gente essa porta aberta para o arrependimento. Sempre, sempre. Porque ele é pai na essência maior dessa palavra. E isso também está lá no capítulo 4 do Livro dos Espíritos. E aí a gente lembrou a parábola do filho pródigo, uma história emocionante sobre o amor do pai. Essa parábola tem esse pai que tem lá as terras, vou falar resumidamente para vocês, e ele tem os dois filhos. Um exige a sua parte na herança, pega tudo que o pai deu a ele, sai pelo mundo, gasta com farras, com tudo que o mundo oferece de prazeres. E num determinado momento, o que acontece com esse bem? Ele acaba. E ele fica numa situação tão, tão deplorável que ele cai em si e fala, meu Deus, eu deixei tudo para trás, deixei aquele pai amoroso, deixei o irmão, e agora? Eu vou voltar e vou pedir ao meu pai que me dê um trabalho, que não tem problema, mas que ele me receba de volta. Enquanto isso, o irmão tinha ficado com o pai trabalhando, né? E quando ele está chegando perto da propriedade do pai, alguém avista, conta para o pai e o pai vem correndo. Por isso eu trouxe essa imagem aí para gente. E ele abraça esse filho e manda dar uma festa, manda matar um gato, um novilho, e vamos comemorar o retorno do meu filho que havia se perdido, se arrependeu e voltou. E o outro filho fica chateado. Como assim? Eu que sempre estive aqui, que te servi, que trabalhei para você, e você nunca me deu uma festa. E ele diz para esse filho: você sempre esteve comigo. O seu irmão havia se perdido e ele retornou. Então, com a gente acontece isso, a gente comete, nossa, muitos, muitos equívocos, muitos erros. E o que o nosso Pai amado, o que Deus faz? Ele dá outra oportunidade.
E a gente vai nesse processo de ir e vir, nesse corpo, em corpos, né, diferentes, em famílias diferentes, em situações diferentes. E a gente vai aprendendo, e vai refazendo o caminho, vai amadurecendo, e em busca daquela perfeição que os espíritos disseram ali, que o objetivo é esse, que é essa perfeição moral, que é o conhecimento para sempre, um conhecimento infinito, uma progressão infinita. Isso é um pai justo. É esse pai, e nós somos esse filho pródigo. Cada um dentro da sua questão, mas quando a gente reconhece, poxa, eu errei aqui, eu não fui bacana com meu companheiro, com a minha amiga, eu vou refazer o caminho, me dá uma chance? E ele dá essa chance para a gente, sempre. Então não existe injustiça, existe justiça, existe amor desse Pai maior por nós. E isso é aprovado através da reencarnação, porque a gente não consegue entender por que uma criança de 3 anos, de 4 anos, senta num piano e aí a gente vê o outro que nasceu com uma deficiência, que nasceu com uma questão muito séria. Por quê? Porque é o resgate, porque é o aprendizado constante, oferecido por esse Pai tão amoroso. E aí na pergunta 172, as nossas diversas existências corporais sempre se verificam todas aqui na Terra? Não, vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. A gente está no começo. A gente está começando a nossa progressão. A gente está começando a fazer esse esforço de modificação. Então, por isso, que é importante o estudo, que é importante o exercício, que é importante a gente se perdoar quando a gente comete aquele erro, que é importante a gente perdoar o companheiro, né? Então, por quê? Porque a gente vai ter muitas oportunidades. A gente não pode relaxar, tem que continuar nesse esforço. Mas essa experiência aqui na Terra é muito material ainda. A gente ainda está no início, como se a gente estivesse na escola, lá na pré-escola. E aí, conforme a gente vai passando por uma experiência ou outra, a gente vai evoluindo. 193. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Será que a gente consegue regredir? Como que é isso? Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. Como que é isso? Então, hoje, uma criatura que tem muito dinheiro, que tem muitos bens, dependendo do uso ou da escolha que ele faz, ele na próxima encarnação ele pode vir sem nenhuma condição financeira boa, quer resgatar alguma coisa nesse sentido, cometeu muito erro nessa posição de riqueza, mas o que ele aprendeu como espírito, ele não perde. O espírito só progride. A gente pode vir em situações sociais diferentes, mas a gente sempre vai crescer espiritualmente em conhecimento e em moralidade. Reencarnação e esperança. Será que tem a ver? Será que tem a ver reencarnação e esperança? Para o espírita, a crença na vida futura e na imortalidade da alma facilitam o entendimento sobre as dificuldades cotidianamente enfrentadas pelo espírito em seu processo evolutivo,
por meio das vidas sucessivas. Então, sempre, essa coisa da gente acreditar, da gente ter esperança de que a gente está crescendo, que a gente está sendo melhor, e que a pessoa que está do nosso lado também, e que aquela criatura que a gente acredita que, meu Deus, como pode uma pessoa ser tão assim, tão ruim, vai passar por situações de dificuldades, mas vai crescer, vai melhorar, vai ser bom. Isso é maravilhoso, ter esperança de que as coisas vão melhorar e que o mundo vai progredir, que os espíritos vão progredir. Isso faz com que a gente tenha vontade de que a gente se esforce por ser melhor a cada dia. Um passo de cada vez. Mas a gente sabe que a gente vai conseguir, não é tão bom? Não, eu tenho dificuldade nisso aqui, mas se eu fizer um esforço, eu vou conseguir. Então, a reencarnação e essa chance da gente continuar crescendo, dá esperança para que a gente continue a nossa caminhada e nosso esforço de melhora, né? E aí eu trouxe para vocês esse exemplo desse livro. Esse livro, Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Miranda. É um livro muito interessante. Ele traz exemplos reais, ele fez pesquisa mesmo, ele entrevistou, ele ouviu histórias, ele buscou, e tem vários relatos dessas experiências, gente, de crianças que falam, não, eu morei em tal lugar, eu vivi assim, 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 e ele ia lá e confirmava que aquilo realmente tinha acontecido. São vários casos, é um livro muito interessante para a gente entender que os filhos da gente, que a gente teve várias oportunidades. E como é um livro baseado na ciência, principalmente, não tem como negar a questão da reencarnação. Então, a gente trouxe um resumo, né? Nessa obra, Emílio Miranda nos mostra a importância de compreendermos que nossos filhos são espíritos, que não foram criados agora por nós. Além do corpinho frágil, são um espírito imortal, dotado de personalidade, maturidade e tendências que podem ser modificadas através da educação e dedicação dos pais. Então, os filhos da gente não surgiram na concepção. Eles são espíritos que trazem experiências, que retornam através do nosso corpo, né? Mas eles trazem uma bagagem. E aí, ele traz uns relatos e mostra para a gente da nossa responsabilidade enquanto os responsáveis por esses espíritos que estão conosco, porque houve uma programação, houve um estudo, houve um comprometimento, a gente vir como pais, ou como mães, ou como avós, e o que é que a gente está passando para os nossos filhos. Então, é muito interessante mesmo, vale muito a pena. Se vocês tiverem interesse de conhecer mais profundamente essa obra, digo para vocês que é uma leitura que a gente não consegue parar, porque a gente quer ou ler e entender um pouco mais sobre esse processo da reencarnação. Porque é difícil, né? A gente fica pensando, meu Deus, como que é isso? Como que acontece esse processo? De onde é que tiraram essa ideia? Primeiro que a gente viu que isso vem antes, antes do Espiritismo. E o Espiritismo, com esse contato que Kardec teve com os espíritos, com as perguntas, com as respostas, com os estudos, e a gente vem vendo outras leituras, é prova real
de que a reencarnação existe. E segundo, o Espiritismo é a chance que a gente tem de progredir. Ah, mas você está dizendo, então, que eu posso deixar para a próxima, né? Posso deixar para a próxima? Essa oportunidade maravilhosa de crescimento. E aí, a gente estava olhando outro dia o Instagram e a gente viu lá uma pessoa muito querida que passou por um momento de dificuldade, né, agora nesse período de pandemia, perdeu, né? Assim que ele diz. Uma pessoa que foi embora, deixou o corpo físico, morreu, como dizem. E estava escrito assim lá no Instagram dele, que é uma frase de uma música do Nando Reis. Se vamos todos morrer, então vamos tratar de viver. Quando a gente diz isso assim para vocês, o que vocês pensam? Se todo mundo vai morrer, vamos tratar de viver. Que viver é esse? Se eu acredito na reencarnação, se eu acredito na imortalidade da alma, se eu acredito que a gente precisa progredir em conhecimento e em moral, vamos tratar de viver o quê? Vou aproveitar a chance que eu estou tendo agora e vou correr atrás do prejuízo e vou tentar ser melhor e vou tentar fazer o bem e vou ficar nesse esforço de transformação, ou eu vou fazer como aquele filho pródigo, vou me entregar totalmente aos prazeres do mundo, sem pensar no amanhã, porque são duas visões. O que é esse tratar de viver? Posso? Claro que sim. Esse mundo lindo, claro que eu vou viver, claro que eu quero viajar, claro que eu quero amar, claro que eu quero fazer amigos, claro que eu quero ter uma boa refeição, que eu quero mais. Isso é muito, muito bom. Claro que é. Papai do céu deu tudo isso para que a gente possa aproveitar, para que a gente possa ser feliz. Desde que todas essas coisas que eu faço não ultrapasse o limite do outro e nem faça com que eu caia em vícios que prejudiquem o meu corpo físico, que é meu instrumento de progresso, que não prejudique as pessoas que estão por perto de mim. Então, essa balança, vamos tratar de viver, né? Vamos viver. Nossa, hoje eu dei um pulo ali na praia, fiquei ali por uma horinha só. Que coisa mais linda esse lugar. Não posso? Posso. Claro que sim. Vamos viver, buscar felicidade nos amigos, nos amores, nos lugares. Claro que sim. Mas quando esses prazeres estão ligados a vícios que venham prejudicar o meu corpo físico, que venham me prejudicar enquanto espírito, aí a gente tem que parar para prestar atenção. Então, porque assim, a gente está falando de reencarnação e a gente está vivendo um período de muitos desencarnes, né? É muito sofrimento, é muito luto, é muita dor. Agora, se a gente acredita que esse espírito que deixou um corpo físico, que adoeceu, que ele
se libertou e que ele vai ter a chance de retornar, e que ele vai ter a chance de crescer, que vai ter a chance de progredir, vai ficar saudade, é fato. Não tem como a gente não chorar, não tem como a gente não sentir a falta, a ausência daquela pessoa que a gente ama. Mas quando a gente acredita nesse Deus que vai dar a chance dessa pessoa, desse espírito que deixou o corpo físico, dessa progressão, e que essa pessoa vai encontrar outros que já foram antes, e que ela também vai ter a chance de ser feliz, e que a gente um dia vai se reencontrar, e que a gente, quem sabe, a gente não vai poder voltar junto na mesma família. Olha quanta coisa boa que essa visão da reencarnação traz para a gente. Então vamos viver, vamos tratar de viver bem, viver fazendo o melhor que a gente pode por nós e pelo outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é só para a gente ir pensando nessa questão do desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. Esse processo de progressão espiritual. E aí eu trouxe esse outro exemplo. Não sei se vocês já viram, mas é um filme e é baseado em uma história real. Minha Vida na Outra Vida. O filme é um tocante testemunho da reencarnação. Uma mulher tem sonhos de sua antiga família irlandesa e mergulha nesse passado. E eu não vou contar para vocês, mas é lindíssimo e é baseado em história real. Aconteceu mesmo. Muito interessante. Podia falar algumas coisinhas aqui para vocês, mas eu não vou falar, não. Vou deixar, eu vou deixar vocês com curiosidade para vocês poderem ir lá, fuxicar e assistir, porque é muito lindo, é uma história lindíssima, lindíssima, viu? Vale a pena. A gente não está falando só do espiritismo, a gente traz essas pérolas que foram pesquisadas e que foram relatadas e que são reais. E para a gente fechar o estudo, eu trouxe essa imagem lindíssima aqui de Itaipuaçu, para quem conhece, para quem não conhece, nossa Pedra do Elefante. Que bênção reencarnar e ter a chance de estar aqui nesse lugar. Lindo! Quantas maravilhas tem no nosso planeta, não é? Olha bem, quantos presentes Papai do Céu dá para a gente poder aproveitar. Que a gente aproveite esses momentos em lugares lindos como esse aqui. E que nos momentos de dificuldade, nos momentos de dores físicas, morais, dores das perdas, das partidas antes da gente, que a gente pense nessa oportunidade reencarnatória, que a gente viva da melhor maneira que a gente possa, que a gente perdoe as nossas falhas, que a gente tente perdoar a falha do outro, para que a gente esteja próximo, para que a gente acolha, para que a gente procure viver o bem. Porque olha quanta coisa boa a gente pode ter. É só a gente olhar pela janela. E aí, para a gente encerrar, a gente vai encerrar com a prece, essa música, para a gente agradecer a oportunidade reencarnatória, a oportunidade de estar aqui, de termos tantos amigos, e agradecer até pelas dificuldades que nos fazem amadurecer, repensar. Essa música eu não sei quem é o autor, mas agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos
vibrações fraternais, fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor, a nossa alegria e seja o amor, nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, a nossa bandeira e seja o amor, nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, aqui, em vibrações fraternais, fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor, a nossa alegria e seja o amor, nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, a nossa bandeira e seja o amor, nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus. Então, deixa eu só interromper aqui. A gente encerra o estudo de hoje falando dessa página inicial. Enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo, enquanto ainda estamos aqui, encarnados nesta existência, mesmo sabendo que existem outras, que a gente faça o bem. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, dentro das nossas possibilidades, nos pequenos atos, nas pequenas palavras, nas pequenas atitudes. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e agradecer. Jesus, Mestre amado, amigo de todas as horas, te agradecemos, Jesus, por mais esse estudo. Agradecemos o envolvimento dos nossos amigos espirituais, que nos envolvem, que nos protegem, que nos guardam. Agradecemos por esse abraço, por esse carinho que todos eles trazem para nós. E que nós possamos, no nosso dia a dia, valorizarmos a oportunidade dessa reencarnação. Valorizarmos cada instante, cada alegria, cada tristeza, cada amigo, cada parente, cada situação, porque sabemos que tudo tem um porquê.
e que tanto as alegrias quanto as tristezas trazem aprendizados para nós. E que nós possamos ter um resto de semana, um bom final de semana, lembrando do seu amor, Jesus, por todos nós, e desse amor desse Pai que é justo e bom e que nos permite, através da reencarnação, esse progresso, esse crescimento. Muito obrigada por tudo e abençoa todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada pela oportunidade do estudo, que mais uma vez engrandece a nossa vida. Um beijo grande e que brevemente a gente possa estar juntos, viu? Beijo, beijo. Tchau.